O mundo segue seu curso como se nada fosse mudar. Pessoas acordam, trabalham, viajam, fazem planos para o futuro, acreditando que a rotina de amanhã será igual à de hoje. As cidades continuam acesas, as ruas cheias de movimento, os corações ocupados com preocupações e desejos terrenos. Mas, escondido por trás dessa aparente normalidade, existe uma promessa que atravessa séculos, uma profecia que carrega em si a maior reviravolta da história da humanidade: o retorno de Jesus Cristo. A cena já foi descrita em diferentes livros da Bíblia com detalhes arrepiantes. Não será algo discreto, não será um acontecimento secreto que poucos perceberão. Pelo contrário, será um evento cósmico, inescapável, visível a todos em cada canto da terra. O próprio Cristo declarou: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Essa visão por si só já basta para causar espanto. Imagine olhar para o céu e perceber que ele não é mais o mesmo. As nuvens não se movem como antes, mas se abrem em luz, relâmpagos cortam o horizonte e o som de trombetas ecoa nos quatro cantos da terra. Não se trata de uma metáfora poética. A Bíblia descreve o retorno como um ato literal, um momento em que a ordem natural será quebrada. O sol escurecerá, as estrelas cairão, a lua perderá seu brilho. É como se todo o cosmos parasse para testemunhar a chegada de seu Criador. A cena não se limitará a um povo ou a uma nação, mas será global, envolvendo todos os que respiram, todos os que já ouviram falar dele e até mesmo os que nunca acreditaram. E o que tornará essa cena ainda mais arrebatadora é o contraste. Enquanto os poderosos deste mundo confiam em suas riquezas, suas armas e suas estruturas, todos esses símbolos de segurança serão reduzidos a nada. A Bíblia fala de homens buscando se esconder em cavernas, tentando escapar da glória que desce do céu, clamando para que as rochas caiam sobre eles. É a imagem de um mundo que de repente percebeu que a verdadeira soberania nunca esteve nas mãos humanas, mas sempre nas mãos divinas. Para os que creem, porém, esse momento não será apenas de medo, mas de esperança finalmente realizada. Será como a chegada de alguém esperado durante toda a vida, um reencontro após séculos de expectativa. Os discípulos ouviram dele a promessa: "Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essa promessa sustentou gerações inteiras de cristãos, perseguidos, presos, mortos, mas sempre firmes na certeza de que aquele que subiu voltaria com poder. O retorno de Cristo é descrito como acompanhado por anjos, em glória, com sons que estremecerão o universo. A trombeta final soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagine cemitérios se abrindo, mares devolvendo seus mortos, pó se recompondo em carne viva, tudo pela ordem de um só comando: levantar, viver, estar de pé diante do Rei. Essa é a cena mais misteriosa e grandiosa de todas, porque une em um só instante a história humana e a eternidade divina. Mas o que poucos percebem é que essa promessa não é apenas espetáculo, é também julgamento. O mesmo Jesus que veio humilde em um estábulo, que caminhou pelas estradas da Galileia, que foi condenado injustamente e morreu em uma cruz, voltará agora não como servo, mas como juiz. E diante dele não haverá distinção entre ricos e pobres, reis e servos, sábios e ignorantes. Todos estarão diante do trono, prestando contas de sua vida, de suas escolhas, de suas palavras. É por isso que o retorno de Cristo desperta sentimentos tão contrastantes. Para alguns, é a maior esperança. Para outros, será o maior terror. A Bíblia descreve esse momento como um divisor definitivo. Os que escolheram caminhar com ele serão recebidos como filhos. Os que o rejeitaram enfrentarão o peso da justiça. Essa é a razão pela qual Jesus repetiu tantas vezes: "Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora."
A cena esperada não virá com avisos longos, não será anunciada nos jornais ou prevista nos calendários humanos. Será de repente, como um relâmpago que cruza o céu de uma extremidade à outra. De um instante para outro, o mundo será surpreendido. E essa imprevisibilidade faz parte do mistério. Enquanto muitos zombam, enquanto outros se acomodam, a promessa permanece viva. Ele voltará. Tente imaginar esse momento com o olhar de quem está vivo para presenciá-lo. Você está em uma rua qualquer, talvez dentro de casa, talvez em viagem, talvez trabalhando. De repente, os sons normais da vida são interrompidos por algo diferente. Um som profundo, vibrante, impossível de ignorar. O céu, que sempre foi azul ou cinza, agora é palco de algo que desafia toda a lógica. Uma luz intensa, impossível de encarar, começa a se expandir e no centro dela, uma figura majestosa desce com poder. Não há câmeras capazes de capturar, não há palavras suficientes para descrever. É o retorno do Filho do Homem. E todos verão. Essa é a parte mais impressionante. Não será uma experiência individual, mas coletiva. Cada ser humano, em cada continente, terá os olhos voltados para o mesmo ponto. Como isso será possível, ninguém sabe, mas está escrito. Todo olho o verá. A grandeza dessa cena não está apenas no espetáculo cósmico, mas no que ela simboliza. É o fim da injustiça, o fim da corrupção, o fim da violência. É o momento em que todos os reinos humanos se curvam diante do reino eterno. É quando a história finalmente encontra seu desfecho, não em guerras nucleares, não em colapsos econômicos, mas no retorno daquele que sempre esteve acima de tudo. O Apocalipse descreve Cristo vindo montado em um cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e em seu manto escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa imagem não é simbólica apenas, é a revelação de sua autoridade absoluta. Ele vem para reinar, para estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde a morte não terá mais poder, onde a lágrima será enxugada, onde a dor não existirá mais. E diante dessa promessa, a pergunta inevitável ecoa: estamos preparados para essa cena? Porque o retorno de Cristo não será apenas para ser admirado, mas para ser enfrentado. É o encontro inevitável com a eternidade. Para uns, será a realização de todas as esperanças. Para outros, o início de um terror sem fim. O que torna essa cena a mais esperada da história não é apenas sua grandiosidade, mas o fato de que ela é definitiva. Depois dela, não haverá mais espera, não haverá mais adiamentos. Será o momento final, quando cada coração será revelado, cada segredo exposto, cada vida medida não por suas conquistas humanas, mas pela resposta a uma única pergunta: o que você fez com Cristo? E aqui está o mistério mais profundo. Aquele que virá em glória, com fogo e trombetas, é o mesmo que um dia estendeu os braços em uma cruz. O juiz é o mesmo Salvador. O Rei glorioso é o mesmo homem de dores. Aquele que terá todo o poder de julgar é o mesmo que primeiro ofereceu perdão. Essa é a razão pela qual ainda há tempo. A cena não aconteceu ainda, mas o anúncio dela ecoa como um aviso. Prepare-se, porque ele voltará. E talvez seja isso que faz do retorno de Jesus Cristo não apenas um tema religioso, mas um mistério que atravessa culturas e épocas. Porque, no fundo, toda a humanidade sente que a história precisa de um fim, que o mal não pode durar para sempre, que a injustiça não pode ser eterna. E quando esse fim chegar, será não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. Assim, o retorno de Cristo é a cena mais esperada da história porque encerra o drama humano e inaugura a eternidade. É o clímax de todas as profecias, o cumprimento de todas as promessas, o encontro entre o temporal e o eterno. É a lembrança de que o mundo que conhecemos não é o destino final, mas apenas o cenário de uma espera. E quando finalmente os céus se abrirem, quando as trombetas soarem, quando a glória descer em poder, não haverá mais dúvidas, não haverá mais desculpas, apenas a realidade de que o Rei voltou. E nesse momento,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor.